estamos começando mais uma live hoje. Vamos falar sobre um dos valores da PDE, algo que é muito importante para todos os consultores e que a gente precisa estar ali sempre reforçando, né? Porque não é naturalmente confortável para a maioria dos brasileiros, não é uma questão, não é bem resolvido culturalmente essa questão do networking. Então a gente vai falar sobre isso hoje, sobre o que é networking, por que fazer, por que não fazer, como fazer e, enfim, todas essas questões eu contei ali nos stories que hoje de manhã eu participei de uma reunião na CDL aqui da cidade, justamente com esse objetivo de fazer networking, porque o networking pode ser e geralmente é uma das principais fontes de aquisição de clientes para consultores. Todos esses consultores que trabalham por parceria ou por indicação, é networking que fornece esses clientes novos. Boa tarde, Edmilson, Ana, sejam bem-vindos. Vamos falar sobre networking. Quero muita participação de vocês aqui, porque vai ser cada vez mais rico a gente poder trocar ideia sobre esse assunto, tá? Então, o que aconteceu hoje lá na reunião da CDL, né? O networking ele é um assunto que, embora muita gente saiba o que é, pouca gente sabe fazer da forma correta. E, inclusive, dá até um pouquinho de vergonha alheia quando a gente vê as pessoas fazendo de uma forma equivocada. Por quê? Porque cai bem no estereótipo do que é aquela pessoa interesseira, daquele networking tóxico que ninguém gosta. Então, acaba gerando uma vergonha alheia ali quando a gente percebe que a pessoa precisa se atualizar um pouquinho sobre o que de fato é networking e o poder de se fazer networking da forma correta. Eu listei aqui algumas dicas para que a gente saiba, para nortear ali o nosso caminho nessa jornada, porque ninguém nasce perito em fazer networking, tá? Até aquelas crianças que têm os pais super influentes e super conhecidos, ainda assim elas precisam aprender a fazer da forma correta. Então, não seríamos nós que já estamos prontos aqui. Vamos falar sobre isso agora. E a primeira coisa que eu quero desmistificar aqui é que o networking, ele não é um jogo de interesses, tá? Aliás, minto, ele é um jogo de interesses. No entanto, todas as nossas relações humanas são pautadas em interesses, já reparou? Por mais que a gente fale, amor de mãe é incondicional, o meu amor por você é para toda a vida e tudo mais, para de receber carinho para você ver. Ou então, deixa de ser honesto e de honrar essa relação. A pessoa mesmo te amando, ela vai deixar de se relacionar contigo, certo? Você mesmo amando a pessoa vai deixar de relacionar com ela, não é isso? Com relacionamentos é assim. Então, o networking ele é só mais um tipo de relacionamento e ele também é pautado em interesses. Nós, quando nos encontramos amigos, a gente encontra esses amigos e selecionamos esses amigos por afinidade, por estilo de vida, pelo temperamento, se é um temperamento que nos agrada ou não, pelos assuntos que as pessoas conversam. E aí a gente entende, essa pessoa me agrada, eu quero ficar perto dela, ou não, essa pessoa não me agrada, eu não preciso dela, vou procurar outros amigos. Isso acontece também, não é? Da mesma forma, no âmbito familiar, a gente sempre tem aquele primo que a gente é super chegado e aquele outro primo que não precisava nem do mesmo sangue que você, porque é como se não fizesse diferença nenhuma. Então, essas questões todas a gente precisa levar em consideração. Networking não é diferente. Por mais que a gente pense, mas a gente está entrando em contato com outras pessoas por causa de dinheiro, por causa de interesses financeiros e profissionais. O que tem de errado nisso? Na verdade, quando a gente está falando de relacionamentos, todo relacionamento é pautado em interesses e está tudo bem. A gente não pode demonizar um tipo de interesse e romantizar outro, porque senão a gente acaba perdendo com isso, não é verdade? Então vamos lá. Uma outra coisa, uma outra premissa, são duas premissas em relação ao networking, tá? Primeiro, relacionamentos são pautados em interesses, não tem jeito e tá tudo bem. Segundo, todo relacionamento é baseado em reciprocidade. Se o relacionamento de duas pessoas não tá bom para uma delas, ele tende a não se sustentar, a não ser que
Não vai sustentar de forma nenhuma. Ainda se ele pode se sustentar se e só se ele estiver dando algum retorno para essas duas pessoas. Então, networking é um relacionamento que tem um interesse próprio, sim. São relacionamentos e como relacionamentos eles são baseados em interesses próprios. E 2, esses relacionamentos eles precisam de reciprocidade. Se a gente não ver ganho nele, ele não vai se perpetuar. E aí eu quero trazer algumas dicas aqui para quem está fazendo networking ou para quem não está fazendo ainda porque não se sente pronto, para que a gente consiga ter mais assertividade na hora de fazer, tá? Por quê? Porque o networking, como eu falei ainda agora, ele pode ser o principal canal de aquisição de clientes para sua consultoria. A consultoria é um trabalho que é difícil a gente tangibilizar, a gente mostrar para o cliente qual é o tipo de transformação que a gente gera, não é? Tem consultorias que são mais fáceis, tem outras consultorias que são mais difíceis, tem consultorias que a gente só consegue tangibilizar uma parte, mas a outra a gente não consegue. E aí quando a gente encontra alguém totalmente desconhecida, fazer esse trabalho, essa construção de consciência até que a pessoa resolva comprar é muito difícil. E esse é inclusive um dos principais obstáculos para quem faz prospecção fria. Tem muito consultor que eu conheço que começa com prospecção fria e para porque existe toda essa dificuldade de fazer com que o empresário, que ele está vendo que precisa do próprio trabalho, escute ele, porque não está conseguindo enxergar o valor desse trabalho. Então o networking ele diminui esse obstáculo, ele diminui esse caminho. Como que ele faz isso? O networking ele é um termômetro, tá? Se você tem uma visibilidade legal, você tem várias pessoas falando de você. E se você consegue construir credibilidade com essas pessoas que conhecem você, essas pessoas vão falar bem do seu trabalho, essas pessoas vão ter história para contar sobre transformações que você gerou. Essa pessoa vai falar, olha, essa aqui pode contar que o Túlio é um consultor excelente, ele sabe tudo, ele tem isso de credenciais, ele já atendeu essa empresa, eu preciso que você entre em contato com ele, porque quando você entrar em contato com ele, você vai ver como que eu estou falando é tudo verdade e como você pode confiar sua empresa a ele. E aí essa pessoa já entra em contato com uma resistência bem menor. Então o networking ele tem esse poder, ele ajuda na hora da gente ter essa abertura com potenciais clientes. Então vamos lá. O que não fazer? Olha, quando a gente vai em reunião de networking, dá orgulho de muitas pessoas porque elas entendem o que é o networking. E o networking bem feito, ele é muito saudável, ele é muito gostoso de fazer, porque a gente conhece pessoas interessantes, porque a gente conhece pessoas inteligentes, que são profissionais, que têm consciência de onde querem chegar, que têm um papo bacana, sabe? Essa parte ela é muito legal. Mas quando a gente encontra pessoas que não estão prontas, não estão conscientes do que estão fazendo, ou não estão bem intencionadas em relação ao networking, aí a vergonha alheia total, dá vontade de sair chorando assim, porque, olha, filho, volta para casa, aprende a fazer networking, volta porque você não está pronto. E o que acontece com essas pessoas que geram vergonha alheia na gente? Vou falar aqui primeiro o que não fazer, tá? O que a gente não pode fazer em relação ao networking para não passar vergonha alheia, porque quando a gente passa vergonha alheia em evento de networking, é um ponto contra a nossa reputação e a gente acaba gerando uma visibilidade negativa. Então vamos lá. O que não fazer? Hoje de manhã eu encontrei pessoas fazendo panfletagem na reunião de networking. O que é isso? Olha, eu trabalho com isso aqui e agora está chegando o Natal, né? Eu tenho certeza que você tem amigos, parentes e tantas outras coisas para presentear. Então, o meu produto é perfeito para isso. Compre o meu produto. Isso, sério, vergonha alheia, né? Não é legal. A gente está conhecendo uma pessoa, conhecendo um grupo de pessoas e já está gerando esse tipo de... É quase como se a gente estivesse pulando etapas de intimidade, assim. Quando a gente entra no network, a gente quer um relacionamento. Não é simplesmente uma transação comercial. A gente precisa discernir essas diferenças.
Com consultoria é ainda mais sério. Por quê? Porque a consultoria, como eu falei, é de difícil tangibilização e o seu grau de reputação influencia muito em relação à contratação. Porque o empresário ele tem várias dúvidas, vários questionamentos, várias objeções e resistências em relação àquilo que a gente faz e o que a gente pode fazer dentro da empresa. Eu tenho certeza que se você é um consultor que já tem um pouquinho mais de tempo na estrada, você já ficou sabendo de consultores que entraram numa empresa e detonaram a empresa por onde passaram, não é? E olha só como é que funciona isso. Muitas das vezes foi sim um consultor despreparado, ou foi um consultor que não estava lá tão ético quanto deveria, ou foi simplesmente problema de alinhamento ou de qualificação de cliente. A gente não sabe, a gente não vai saber nunca. Mas para aquela pessoa, a categoria consultor já tem um problema, né? Então, essa construção de reputação, essa construção de confiança precisa ser muito bem feita e não é do dia para a noite e muito menos numa reunião com um monte de estranhos que a gente vai conseguir fazer. Então, panfletagem, não faça. Querer vender, também não. No sentido de, eu estou buscando cliente. Sério, consultor, vai fazer networking, por favor, não busque cliente. Na verdade, ninguém que está fazendo networking deveria buscar clientes, né? Na verdade, a gente está procurando pessoas alinhadas conosco para nos relacionarmos. Com objetivos profissionais, ok, mas é muito mais no que eu posso te ajudar e depois no que você vai querer me ajudar depois do quanto eu te ajudei. É uma questão de reciprocidade, né? Não adianta a gente entrar já querendo ganhar, abusando da boa vontade das pessoas que estão ali para fazer um networking digno, para fazer um networking correto, e lucrar com isso e procurar um outro grupo, um outro lugar para fazer networking. Isso é parasitismo, não é networking, né? E não é para isso. O networking ele é mutualismo, basicamente, falando aí de relações biológicas. Quando você tiver um seu momento de destaque, quando você for fazer uma palestra, quando você for falar na frente das pessoas, por favor, não seja morno. O que eu quero dizer com morno? Apresente a melhor palestra que você puder. Faça uma apresentação, tanto por slide, se você for fazer slide ou flip chart e tal, mas que seja convidativa aos olhos, que tenha uma diferença de contraste, explore os elementos visuais ali, explore os elementos auditivos, faça variações de entonação, busque a interação das pessoas. A reunião de hoje foi um pouco cedo, tá? Começou às 8h30, mas chegou um momento ali que eu já estava começando a ficar cansada da palestra e não do evento em si. Por quê? Porque ela poderia ter sido mais bem conduzida. Então, essas questões elas são muito importantes, tá? Além disso, o que eu quero dizer com palestra morna? Não fale de você, da sua solução ou só de coisas no entorno dessa solução. Quando a gente fala de consultoria, a gente está falando de um universo inteiro que é uma empresa. E no quanto esse empresário, esse gestor, esse líder lida com essas tantas coisas que acontecem simultaneamente. E aí, quando a gente fala só de um assunto, sem fazer essa contextualização, tá parecendo que a gente quer vender. O que aconteceu? Hoje, a palestra foi com uma psicóloga e o tema foi saúde mental. Super bacana, psicóloga visivelmente qualificada, o assunto está totalmente dentro. O que faltou ali? Primeiro, quando a gente fala de saúde mental, a última coisa que a gente precisa falar é das ferramentas que a gente vai usar.
né? A gente precisa dizer, primeiro, com empatia, o quanto esse empresário está precisando de mais saúde mental, quais são as diferenças entre quem cultiva a saúde mental e quem não cultiva, e várias outras coisas, né? Então, você fazer uma boa contextualização, por exemplo, se você for um consultor financeiro, por mais que você vá falar de, sei lá, de fluxo de caixa, né? Tá? O fluxo de caixa para a sustentabilidade do negócio. Você não vai começar falando sobre o fluxo de caixa. Você precisa fazer aquela contextualização de como que funciona uma empresa, o quanto que o dinheiro é importante para a sustentabilidade da empresa, e como a gente mede isso, e quais são os impactos disso na vida das pessoas que estão nas empresas e na vida do dono também, que está passando por essas questões. Então, tudo isso são assuntos que fazem com que a pessoa comece a entrar no assunto contigo, sabe? E aí quando você conduz as pessoas para o seu assunto, aí sim você explora, aí sim você fala do quanto cada indicador no fluxo de caixa é importante, o que você precisa para fazer com que sobre mais dinheiro no final do período, como aumentar o ciclo financeiro, como, sabe? Esse tipo de coisa. E aí depois que você afunila, que você aprofunda, aí você abre de novo, você traz as soluções, você mostra como essas soluções vão impactar na empresa, nas pessoas que estão lá e na vida de quem está contratando. Então não é só você fazer uma palestra ali focada naquilo que você quer vender, porque isso é um tipo de palestra morna e não vai te dar um engajamento que você precisa. A gente precisa saber estruturar os nossos momentos de destaque. Ou quando a gente não está fazendo uma palestra, a gente está simplesmente se apresentando. Sabe aquelas rodas de empresários que sempre tem, tanto em grupo de networking profissional quanto em outros grupos de networking? Eu participei de 2 rodadas hoje e também existe uma dificuldade na hora das pessoas se apresentarem. Eu tive muita dificuldade de me apresentar durante muito tempo. Por quê? Porque embora a gente não fale tanto, né, não seja um assunto que consultor gosta de conversar, aliás, eu acho que ninguém gosta de conversar sobre isso, é a síndrome do impostor. E, claro, que a síndrome do impostor me acometia muito mais do que hoje, mas de vez em quando ela aparece para dar um oi. E naquela época era muito complicado para eu falar que eu era consultora, que eu ajudava empresas, que eu fazia isso de solução, que eu tinha tanto e tanto e tanto de qualificação. Isso para mim era um problema. E na hora de falar, eu me diminuía e eu acabava gaguejando, as palavras não queriam sair, eu me tremia a ponto das pessoas verem. E não sabia começar, não sabia terminar. E isso acaba prejudicando também, acaba te dando um pontinho a menos ali na reputação, né? Porque um consultor, ele está disposto a liderar empresas para uma transformação. Todo consultor trabalha com conhecimento para gerar transformação. E como é que a gente consegue fazer isso? Liderando. E não existe um líder inseguro que esteja seguro, assim, quando você percebe que eu tenho um líder inseguro, é porque a coisa realmente está complicada. É porque ou talvez a situação está muito feia e ele não sabe o que fazer, ou ele simplesmente não sabe o que fazer, ou seja, talvez ele não seja o melhor líder para estar ali. Então, a gente precisa trabalhar nossa confiança, a gente precisa, inclusive, treinar a nossa apresentação profissional. Olha, eu sou consultora tal, eu faço isso, faço aquilo outro. Geralmente, e olha só, uma dica boa, seja perito em descrever as circunstâncias da vida da pessoa que você mais ajuda. O que eu quero dizer com isso? Eu trabalho com pequenas e médias empresas. Eu gosto de trabalhar com pequenas e médias empresas. Nunca pensei em trabalhar com grandes empresas porque é o que eu acredito que seja na minha missão, trabalhar com PME. E como é que eu consigo falar sobre esses clientes? Eu já trabalhei com eles durante anos, então eu sei o que tira o sono dele, o que deixa esse empresário ou essa empresária com vontade de desistir, quais são as dificuldades que eles encontram
financeiramente, com as equipes, com os clientes, com os concorrentes, com os fornecedores. Tudo isso eu posso falar de cor e salteado, porque eu vivi, eu comprovei, eu conversei com vários e eu sei. E tem coisas que eles não falam para qualquer um. Então, quando eu vou fazer a minha apresentação, eu toco nesses pontos para as pessoas já perceberem que eu entendo. Não é só, eu sou uma consultora de estratégia de processos que fiz MBA em gestão estratégica, não. Eu sei o quanto cada problema na empresa te impacta e eu sei como resolver isso. Então isso já gera uma autoridade instantânea em você e aumenta a chance das pessoas quererem conversar com você depois, no momento mais isolado da reunião. Isso também é uma dica muito bacana, seja perito na sua persona, ok? Uma outra coisa, procura sempre ajudar alguém. Sempre que tiver alguma oportunidade dentro dessa reunião, procura ajudar. Por exemplo, eu falei dessa palestra da psicóloga e eu percebi que ela estava muito nervosa, que ela poderia ter contextualizado um pouco mais a palestra e tudo mais. E aí, no final, eu vi que as pessoas estavam desengajando, no final poderiam se fazer perguntas. E aí eu levantei a mão e fazer pergunta é muito legal, tá, gente? Porque você percebe que você tem um momento ali de visibilidade única, em que tá todo mundo olhando para você. E aí se você tem a capacidade de fazer uma pergunta bem eloquente e interessante para a maioria, você também ganhou um pontinho. Então, qual foi a pergunta que eu fiz para ela? Considerando que os nossos empresários, a maioria dos empresários, tem isso e isso de dificuldade, ou seja, não sabe discernir custo de investimento, tem uma dificuldade com fluxo de caixa e está sempre muito estressado. 3 pontos que muitos dos empresários não falam, mas que eu, como perita dos meus clientes, eu sei, e eu ajudando a ela, o que eu fiz? Eu tenho o mesmo público que você. Como você pode dar uma amostra gratuita, já que uma grande objeção seria valores, como você pode dar uma amostra gratuita para que os empresários que estão aqui possam comprovar hoje e entender que isso realmente é importante para se cultivar? Nessa hora as pessoas pararam, tipo, opa, entende o meu universo, tá combatendo uma objeção minha e tá querendo me dar uma coisa gratuita. Eu estava ajudando a ela a fazer tudo isso, mas eu também estava com o meu momento de visibilidade, percebe? Então, eu já gerei um pontinho ali na reciprocidade com ela e explorei ao máximo o momento que eu pude ali de me tornar interessante para as pessoas. Logo depois, algumas pessoas foram me chamar para conversar, querendo saber o que eu faço e tudo mais. Eu falei da PDE, falei dos consultores que nós temos em todo o Brasil, de várias especialidades, falei de tudo isso que a gente já constrói aqui e foi bem bacana, trocamos cartões e tudo mais. Uma outra dica, faça contato depois. O que eu quero dizer com isso? Ali naquela reunião com, acho que tinha uns 50, 60 pessoas, é muita gente, é muita informação, mas a gente tem aquela troca de cartões, de panfleto e tudo mais. Olha o que você tem ali e vê quais são as pessoas que você gostaria de manter um relacionamento. Vamos voltar lá atrás. Relacionamento, ele sempre é baseado em um interesse, tá? Então você não está sendo interesseiro por estar fazendo a triagem ali dos contatos, muito pelo contrário. A gente não consegue ser amigo de todo mundo e não quer. A gente não consegue ser namorado de todo mundo e não quer. Por que a gente vai querer todo mundo no nosso network se nem todo mundo é interessante pra gente? Não tem nada de errado nisso, tá tudo certo, tá? Então, vamos fazer a triagem daquele material que a gente tem e analisar quais são as pessoas aqui que eu quero cultivar. E a partir disso, a gente entra em contato, segue na rede social, a pessoa falou em alguma coisa tipo, eu ando de skate no final de semana, sei lá, finge que surgiu esse assunto lá na reunião. Legal. Procura na internet, sério, procura mesmo alguma coisa relacionada a skate que pode acontecer e que pode interessar essa pessoa e manda. Puxa um assunto, sabe? E começa ali
a uma conversa, a relacionar, tá certo, você não gosta de skate, não tá nem aí para skate, não quer nem saber de skate, procura uma outra coisa. Mas se essa pessoa é interessante para você, você vai procurar pontos de conexão, assim como a gente faz com qualquer outro tipo de relacionamento, tá? Quando éramos adolescentes e procurávamos aquela pessoa bonitinha, eu encontrava aquele rapaz ali, pá, não vou dizer quais são os critérios que eu utilizava, mas tinha uma aderência inicial, e aí eu começava a procurar pontos, né? Numa conversa, que tipo de música que você gosta, o que você faz no final de semana. Não é assim que acontece? Qualquer início de relacionamento é assim que funciona. E no networking também, a gente procura pontos de contato. Por exemplo, eu estava numa reunião que era de empresários locais, então por que não perguntar onde fica o teu negócio? Qual é o tipo de coisa? Você tá lá todo dia? Ah, que legal, você tem filho, tem cachorro? Esse tipo de assunto pode acontecer naturalmente, tá? E se não acontecer, não vai faltar oportunidade. Se você percebeu que é ali um contato qualificado que você quer manter na sua rede de contatos, procura depois, faz contato depois, mas tenta sempre ser interessante, tá? Eu sei que essa questão de ser interessante é um pouco batido, um pouco clichê, porém, a gente precisa encontrar formas disso. E como que a gente faz isso? Encontrando quais são os pontos de conexão de uma pessoa conosco e explorando esses pontos, tá? Ou então simplesmente perguntando: fulano, admiro muito seu trabalho e quero muito seu sucesso. Queria saber como que eu posso te ajudar. O que está tirando, o que está te incomodando hoje? Qual é o seu maior desafio hoje? Sabe? Às vezes só uma pergunta já é suficiente, e é muito louco isso, porque as pessoas não costumam receber essa pergunta. Já parou para pensar qual foi a última pessoa que perguntou para você de uma forma genuína: como que eu posso te ajudar hoje? Sem ser a atendente da Caixa Econômica, tá, gente? Como que eu posso te ajudar hoje? Muitas vezes é uma pergunta que a pessoa não sabe nem responder, porque ela fica assim: caramba, não estava preparada para essa pergunta, porque eu não costumo receber. Então, é também uma forma de você se destacar em relação às outras, tá bom? Uma outra questão muito importante: procure parcerias. Já falei que a gente não pode procurar cliente em reunião de networking, tá? Não estamos procurando clientes, estamos procurando pessoas para nos relacionarmos. Mais importante do que aquele empresário que você encontrou na rede profissional, na rede de contatos ou no evento que você foi, são as pessoas que estão por trás dele, que ele conhece. É sempre importante a gente prestar atenção nisso. A gente não está indo lá para buscar uma venda, a gente está indo lá para buscar alguém que fale bem da gente, para buscar alguém que diminua as objeções em relação ao nosso serviço, para buscar alguém que testemunhe a nossa reputação. É essa pessoa que a gente precisa na rede de networking. Então, você não vai de forma alguma procurar clientes. Porém, é muito legal você procurar parcerias. O que eu quero dizer com isso? Imagina que você encontrou uma pessoa que trabalha com o mesmo público que você ali. Não necessariamente concorrente, tá, gente? Fazer parceria com concorrente é um pouquinho mais difícil e exige um pouco mais de criatividade, embora dê. Mas vamos pensar numa pessoa que não é sua concorrente, mas que trabalha com isso. Por exemplo, um contador. Embora contador seja difícil de fazer networking, tá? Culturalmente, contadores têm dificuldade de fazer networking, mas pode ser que a gente encontre. Ou então, um consultor de uma outra área, ou um fornecedor de algum serviço ou produto que trabalhe com empresas das quais você também trabalha. Por exemplo, para quem trabalha com PME, para quem gosta de trabalhar, por exemplo, com indústria de alimentos, fornecedores de produtos alimentícios são ótima rede de contatos, porque a pessoa está ali diretamente, no dia a dia, em contato com o empresário, e muitas das vezes escutam coisas que o empresário não fala normalmente. Ah, esse mês está difícil. Esse mês a venda caiu, tive problemas aqui, tive que mandar 2 embora, tô descapitalizado.
Olha que oportunidade boa para ele entrar com você como assunto e te referenciar. São oportunidades que a gente só consegue enxergar se a gente tem um olhar em relação ao humano, tá? Quando a gente começa a fazer uma reunião de networking, a gente não vai fazer para conseguir clientes, a gente vai fazer para conseguir parceiros. E parceria, assim como qualquer relacionamento, também é ganha-ganha. Então não adianta só você explorar bastante a sua visibilidade, ser bastante, trabalhar bastante a sua reputação, a sua credibilidade, se você também não ajudar o outro, se você não procurar arrumar uma forma de ajudar esse outro, para que ele tenha esse sentimento de reciprocidade. É na base da reciprocidade que se constrói uma relação. A gente até começa sendo uma boa pessoa, uma pessoa de confiança. Mas se a gente não consegue gerar essa reciprocidade, essa relação não se sustenta. Então a gente precisa lidar com isso de uma forma bem madura. No entanto, não quer dizer que networking seja um trabalho de longo prazo, tá? Muito pelo contrário. Networking pode ser que você comece a colher isso num curto prazo tranquilamente, desde que você tenha desde que você tenha oportunidades de apresentar o seu trabalho que não seja necessariamente venda, por exemplo. Como assim? Eu sou consultora empresarial, estava numa reunião lá de manhã na CDL. Legal. Imagina que eu tivesse uma palestra ao vivo, gratuita, que para falar sobre o fluxo de caixa, por exemplo. Como começar 2023 com o pé direito? Eu poderia muito bem falar, olha gente, eu sou consultora, eu trabalho com isso, faço isso e tudo mais, e no dia tal eu vou fazer uma palestra gratuita sobre tal assunto. Inclusive, cara, é impressionante, sempre aparece celular para uma ligação. Inclusive, nesse dia aqui tá aberto, se vocês quiserem conhecer, a gente vai falar sobre planejamento estratégico. Não sei se vocês fazem, mas eu vou dar o passo a passo, tudo ali, faz aquele pitchzinho pequenininho. Por quê? Porque você não está vendendo, você está dando. E aí, essa é uma boa oportunidade também, de você colher ali que a pessoa dê um próximo passo, e nesse próximo passo você começa a entender qual é a realidade um pouco maior dessas pessoas. E aí logo depois você consegue fazer uma oferta, você consegue mostrar outras coisas, porém, é claro que a gente precisa ter uma certa esteira ali, colocar um funil estratégico para networking, que não é qualquer um que tem, não é qualquer consultor que tem, e pode ser que seja isso que esteja te travando também no networking, tá? Porque não é que consultor só venda consultoria, consultor vende conhecimento em vários formatos, e o principal nesse trabalho todo é você conhecer bem o seu cliente e saber empacotar o seu conhecimento de uma forma que seja assimilável de várias maneiras. Quando você tiver a sua esteira de produtos, você vai estar pronto, muito mais pronto para receber o retorno do investimento do seu network, tá bom? Débora, entendi. Outra coisa, material de divulgação. Material de divulgação é legal, bem bacana, tá? Porque hoje tinha umas 50, 60 pessoas lá naquela reunião, tem muita gente que eu não lembro nem o rosto, nem o nome, muito menos o que faz. Se você tem um material mínimo de divulgação, é legal para que você seja lembrado, né? Então deixa eu mostrar aqui como é que tá o meu cartão. Ó, cartãozinho da PDE. E olha o pulo do gato. Eu tô com a minha foto no meu cartão. Por quê? Porque a pessoa pode até não lembrar do meu nome, mas quando ela olhar a minha cara, ela vai lembrar de mim. E se eu tive uma boa presença no evento, provavelmente ela vai saber exatamente quem eu sou. Se ela tiver interesse em entrar em contato comigo por qualquer motivo, ela vai ter muito mais facilidade em me encontrar. E isso facilita também, tá? Tem gente que faz folder, tem gente que coloca maiores assim. Eu prefiro dar o cartão e trazer as pessoas aqui para o Instagram para que a gente comece a se relacionar. Essa foi a forma como a gente entendeu que seria melhor aqui, mas existem múltiplas outras formas também
Vai muito de teste e ver o que funciona para você. Legal? Vou fazer meu cartãozinho, vou pensar num evento gratuito perto do evento de networking, vou procurar ajudar alguém dentro da reunião ainda para já gerar esse senso de reciprocidade. Não posso me colocar nem acima sendo o bonzão e nem abaixo sendo a coitada. Preciso falar em tom de igualdade com as pessoas, porque estamos numa reunião onde somos profissionais qualificados que entendem a importância do networking, querem se relacionar. Então, todo relacionamento ele precisa disso, né? Desse equilíbrio entre as partes. Então, quando a gente fala de relacionamento, a gente está falando de várias características que são comuns, né? Não tem um namoro em que seja um muito favorecido e o outro muito prejudicado. Só namoro tóxico não se sustenta. Da mesma forma, o network ele também precisa ser equilibrado e isso já começa na tua postura, tá bom? Além disso, conversar sobre o dia a dia, anotar essas coisas também é legal, tá? Tipo, tô com problema. A pessoa trabalha num banco e falou que tem que sair um pouco mais cedo porque o cachorro se acidentou. Por que não anotar? Cachorro acidentou, mas eu quero falar com ela depois. Entre em contato com ela depois, já perguntando pelo cachorro. Não é um ótimo motivo para a gente começar uma conversa? Um ótimo motivo para a gente criar reciprocidade? Não tem nada a ver com, eu estou sendo frio e calculista. Claro que não, você pode muito bem gostar do cachorro e se preocupar com o cachorro. Ou você pode simplesmente se preocupar com a pessoa que está ali. Pode ser uma construção genuína, sabe? Um network ele não precisa ser um festival de hipocrisia e ganância, como as pessoas muitas vezes têm em mente. Não fazer panfletagem. A gente leva material de divulgação, mas a gente não precisa ficar panfletando. Olha, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho isso, vendo isso, vendo aquilo, vendo não sei o que e tal. Isso a gente não precisa, tá? Porque o foco é no médio e longo prazo, é no relacionamento. A gente não pode fazer uma palestra morna e a gente tem que procurar parcerias. Não estamos procurando clientes, estamos procurando parceiros, ok? Por quê? Porque parceiros têm um retorno muito maior do que clientes. O cliente ele pode comprar de você 1, 2, 3 vezes. Um parceiro ele pode te indicar para uma rede de contatos que ele tiver, talvez, 500 pessoas. Vai que você entre num relacionamento com uma pessoa que tem um networking também muito qualificado, muito aderente ao que você precisa. Por que não, quando você tiver o seu evento gratuito, ao vivo e tudo mais, você pedir para ela divulgar nas redes sociais dela e aí várias pessoas vão saber desse evento que você está criando e quanto de visibilidade você consegue com isso, já chancelada por essa pessoa que é um contato comum. Então, networking é para parcerias, por favor, tá? E onde a gente pode fazer networking? Temos grupos profissionais, que podem ser tanto um bom investimento quanto um investimento ruim e vai depender do seu desempenho ali, além da cultura do grupo. E eu não estou falando só da cultura formal, só do que o grupo fala, mas o que é feito também, tá? Além disso, nós temos redes sociais, né? Estamos aqui fazendo networking, vocês já estão se acostumando com o meu rosto, com a minha forma de falar, a minha forma de pensar, e a gente está construindo um relacionamento aqui. Podem ser feiras, foi o quê? Acho que tem uns 3 meses, eu fui na feira do Sebrae e encontrei muita gente que poderia ser meu cliente, poderia ser meu parceiro. E isso é, sem dúvida, um evento de networking. Palestras, tanto você fazendo palestras quanto você indo a palestras de pessoas que têm um público afim com o seu. E cursos. Gente, por favor, um dos meus networks mais qualificados são os meus colegas de MBA. Por quê? Porque eles têm pessoas na rede de contato deles que são muito interessantes para mim. Então, quando a gente pensa em qualquer curso, tá? E não é só curso de MBA, faculdade, essas coisas não.
curso online, você está fazendo um curso, com certeza você está fazendo pelo menos um curso, porque consultor não vive sem curso não, né? A gente faz mais curso do que bebe água, se bobear. A gente sempre tem um monte de curso para fazer. Se coloca à disposição, se coloque visível, sabe? Usa lá o chat, o fórum, a comunidade no Facebook, o grupo do WhatsApp, qualquer coisa, mas procura fazer networking com as pessoas ali, porque são networking muito qualificado também. Então, tudo isso que a gente pode começar a planejar como que a gente vai aumentar a nossa rede de contatos. E sério, quem cultiva networking tem indicação e parceria de uma forma muito mais fácil e abundante de quem está se isolando do mundo, tá? Por quê? Porque consultoria é uma construção muito lenta até a gente fazer uma contratação. Então é muito comum que a gente dependa sim, a maioria dos consultores hoje em dia engatinham no marketing, no comercial, mas dão braçada nas indicações e nas parcerias. Então a gente precisa dominar esse networking aqui, além de, é claro, também dominar o marketing e o comercial. Vou encerrando por aqui. Se alguém tiver dúvida, manda na direct ou na caixinha de pergunta que está lá nos stories. Espero ter agregado aí para vocês, tá? E vamos continuar se falando, tá bom? Isso aqui é só um pedacinho do nosso relacionamento aqui, certo? Então tá bom, beijo. Tchau, tchau.